Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Olha nós aqui ao vivo, Marcos Ferri e eu. Estamos aqui mais uma quarta-feira, 8 horas da manhã, para trazer informações para você, profissional, empreendedor, micro e pequeno empresário que deseja se desenvolver pessoal e profissionalmente. É um prazer estar aqui mais uma semana com você. Marcos, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Gilmar. Muito bom dia a você que não só levanta cedo para poder fazer a sua empresa prosperar, mas que aprende e cresce profissionalmente. Bem-vindo aqui com a gente. Vamos juntos. Seja muito bem-vindo e vamos. Hoje o nosso tema tá assim. Hoje é aquele tema que todo empresário gosta, quer desenvolver, eu falo assim, ele tem dificuldade para fazer, mas é o que ele quer fazer de melhor. Eu acredito que assim, é a parte que todo mundo trabalha muito bem na sua empresa, concorda? Exatamente. Está todo mundo olhando para isso, mas não consegue fazer de forma estruturada. E aí acaba não tendo o resultado que espera. Esse é o grande problema, como você estrutura toda a sua estratégia do quê? Marketing e vendas. Hoje nós vamos falar como que são as técnicas que nós vamos começar, né? Exatamente. Hoje é o início de mais um mês, estamos começando agora dezembro, onde nós vamos trabalhar esse mês de dezembro coisas que nenhum empresário gosta. Tanto a parte de marketing quanto de vendas. Pô, que empresário que não quer vender mais, Exatamente. atrair maior número de clientes com marketing para poder ter um retorno Exatamente. financeiro melhor? E por que falar dos dois, né? Muitas técnicas, o pessoal fala disso, fala daquilo, como se fossem coisas separadas. Nós gostamos de trazer juntos porque elas se complementam. Então, uma boa estratégia de marketing, ela só estratégia de marketing não resulta em fechamento. Uma boa estratégia de vendas, mas sendo só uma estratégia de vendas, você não tem prospect que você vai aplicá-la. Então, ela precisa caminhar junto uma da outra, marketing e vendas. E a gente vai trazer hoje uma receitinha simples, básica, para você estruturar a sua estratégia. É isso aí. É muito engraçado que quando você começa a ver cursos, você começa a estudar sobre o assunto, né? Você começa a ver assim, o marketing está completamente dissociado das vendas. Sim, Quando tem você vários vai, assim. quando você vai em cursos de vendas completamente dissociado do marketing. Exato. Só que na prática não é isso que acontece. Não. Na prática, eu sempre falo assim, é a questão dos currículos lá em caixinhas. Uhum, Você tem caixinha do marketing, caixinha das vendas, caixinha do pós-vendas, e eles não se comunicam. uhum. Só que na prática, o marketing traz o cliente para quê? Para o vendedor conseguir comercializar Exatamente. e para que você tenha o pós-venda. E o pós-venda, ele complementa o que o vendas faz. E também o que o marketing Né? vai trazer, Aliás, não só complementa, né? Ele como revende, retroalimenta. retroalimenta. É isso aí. Então, hoje vamos falar sobre marketing e vendas. Famoso o quê? Bom, e aqui já vai o nome que todo mundo quer saber, o que a gente chama da técnica AIDALA. Aidala. Mas É, que é diabo que é isso? uma pessoa, É de é comer? de comer. Se for de comer, eu quero dois. Tá? Gordinho não adianta, né? Gordinho é terrível, né? É, Exato. gordinho sempre fala assim, é de comer? Eu aceito. Não tem nem dúvida. E se for de beber, também. Traz com a comida que tá ótimo. Sim, Gordinho, gordinho sempre tem junto com uma farofinha fica bom, né? Nossa senhora, é impressionante. Eu gosto muito daqueles memes, né, do gordinho. Já paguei a academia, agora só estou esperando o resultado, né? Precisa ir para lá? Se de repente não tiver resultado até o mês que vem, eu vou ter que ir lá para Eu vou ter que ir resolver lá para isso. resolver isso. Pô, pelo amor de Deus, um mês que eu paguei a academia e não tive nada de resultado, não dá, né? E isso daí está na sua estratégia de marketing e vendas. Exato. Nós estamos brincando com isso, mas isso é uma estratégia de marketing e vendas. Quando você fala assim, olha, você tem que ir para a academia que você vai emagrecer, isso é uma promessa. Isso está lá Exato. dentro do marketing. Só que o ir até a academia não é só você deslocar da sua casa
até lá e fazer o pagamento, né? E antecipando até um pouco da estratégia do Aidala, né? Você tem que ir para ter o resultado. Mas e se a pessoa não tem o resultado? O que vai acontecer com o meu nome, a Que, minha academia? qual Como é é que o vai funcionar isso daí? Se eu não pensar nisso daí na minha estratégia de negócios, eu posso queimar o meu nome e perder até aqueles clientes que vão. perder tudo? Você Exatamente. pode perder todo cliente, Todo todo o aquele seu meu know-how. investimento inicial eu acabo perdendo porque eu não soube trabalhar tudo isso aí. E isso está conectado com pós-vendas, que a gente considera junto também nisso daqui. Porque pós-vendas é parte da venda, na minha opinião. Não tem como. Então vamos lá falar então mais específico agora sobre essa metodologia do Aidala. O que vem a ser então o Aidala? Bom, de uma maneira simples, a IDALA é um acrônimo. E o que significa isso? É uma junção das letras que significam atenção, interesse, desejo, ação, lealdade e apóstolo. Poxa, mas que diabo que é tudo isso, né? Mas antes da gente explicar, uma coisa para a gente montar a nossa estratégia é que a gente primeiro precisa pensar, e aí usando um pouquinho mais da administração de marketing, né? Os 4 P's do marketing, né? Mas que diabo que são esses 4 P's? Então, antes de montar a minha estratégia, eu preciso ver produto. Eu conheço tudo do meu produto, todas as características, tudo que eu preciso do produto. Eu conheço a parte da praça que a gente chama, que é eu saber onde eu estou localizado, se é uma loja, qual a circulação que eu tenho aqui, quais os concorrentes que eu tenho perto, como que funciona, quais são outras lojas que funcionam aqui, isso atrapalha ou isso ajuda. Então é conhecer a praça. Depois eu tenho o que a gente chama de preço básico, né? Então, como que o preço está encaixado na minha estratégia? Isso daqui vai influenciar dessa forma ou daquela outra? A minha estratégia é de preço baixo ou é de entregar mais valor, levando em consideração custo e benefício? E o que a gente chama de promoção. O que eu vou usar para atrair? Então, a gente chama isso de promoção dentro dos 4 P's do marketing. Se eu tenho esse conhecimento, essas informações, aí eu começo a pensar no Aidala. Aidala, direto, é o quê? Quais são as ações que eu preciso fazer para ter cada uma dessas etapas? E vocês já ouviram falar no marketing digital do funil de vendas? O que é o funil de vendas? São as etapas que o seu lead, né, se usar a nomenclatura do marketing, desde a parte do que ele entrou o primeiro contato, que ele é chamado de need, aí depois ele vai, que o pessoal brinca, né, que está no topo do funil, depois ele vai entrando para dentro do funil, né, e estou usando o pleonasmo mesmo para poder intensificar essa sensação, né, de que ele está descendo pelo funil e até chegar na compra. Quando a gente monta o Aidala, a gente está fazendo exatamente essa estruturação do funil. O que eu preciso fazer para atrair esse meu cliente, que é a atração? A atração eu estou trazendo para cá. Eu estou pegando todas aquelas pessoas, como é que eu vou atrair aquele que é o meu cliente, o meu prospect? Como é que eu trago para cá? Depois disso, a gente começa a criar o interesse nessas pessoas. Poxa, eu atraí. Agora, como é que eu faço para ele querer olhar para mim, buscar um pouco dos meus serviços, dos meus produtos, entender um pouco melhor como é que funciona a minha empresa e tudo mais? Depois a gente vai criar o desejo. Uma vez que ele ficou interessado, é criar o desejo nele dele fechar negócio comigo. Poxa, eu quero comprar o seu produto, eu quero comprar o seu serviço. Uma vez que ele fez e criou esse desejo, ele vai diretamente para a ação, que é o quê? Comprar, efetivamente fechar negócio. Aí começa a parte do pós-vendas. O que eu vou fazer para que ele fique leal? A lealdade dele é quando a gente está falando de fidelização. A recompra. O que eu tenho que fazer para ele continuar comprando comigo? Então, se é produto, para que ele compre uma, duas, três e assim várias vezes. Se é serviço, para que ele continue com o serviço. Ou então que ele compre outros produtos ou outros serviços dentro do meu portfólio. E aí, a gente passa um ponto a mais ainda. Esses clientes que são fiéis, o que eu vou fazer
para que ele se torne o meu apóstolo, ou seja, para que ele fale de mim para todo mundo, ele me indique, ele funciona como meu indicador. Quando eu estabeleço todas as ações, e vocês perceberam, de forma simples, a gente falou desde o marketing até o pós-vendas, passando pelas vendas. Eu estabeleci todas as ações que eu tenho que fazer, eu estabeleci todo um processo. Estou falando um pouco mais de administração aqui, um pouco de termo técnico, tá? Mas é só para a gente entender que a gente estruturou todos os processos de vendas, de marketing, vendas e pós-vendas. E com isso a gente tem tudo preparado para passar para a nossa equipe o que tem que ser feito e, lógico, vender mais. Ufa! Então, ufa! Olha, ele nunca falou tanto tempo assim sem eu interromper ele. Outro dia já falaram assim, pô, você tá falando demais, Gilmar. Eu falei, só não me chama de Faustão, pelo amor de Deus. Ah, então vamos Ô, pensar. louco, meu. O louco meu, o que que é isso? Eu sou péssimo para imitação. Não, não tem como. Então vamos pensar então no Aidala. Nós estamos falando que ele vai ser desde a atração até o quê? Você fidelizar, Além, fidelizar transformar esse cliente que em já é indicadores. fiel em indicador. em indicadores. É aquele cliente que traz novos clientes a um É. custo de aquisição praticamente zero. Vamos dar um exemplo seu. Você tem alguém aqui na clínica que você atraiu, aí ficou interessado, fez o procedimento, porque ele fechou, você trabalhou tudo isso daí, aí ele voltou para fazer de novo, aí depois de novo, depois de novo, e aí você criou algumas ações para que ele chegasse para todo mundo. Uma mulher que fez um botox, por exemplo. E aí ela começa a falar para todos os amigos: nossa, você precisa ir lá, o Dr. Gil vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai te deixar linda, maravilhosa, olha como é que eu tô. Então, todo esse trabalho Esse é o apóstolo. é o apóstolo que a gente Esse é chama, o apóstolo. que sai Esse é falando o pra todo mundo. melhor cliente. Exatamente. Quanto maior o número desse cliente, melhor Melhor é o pra seu nós. serviço, melhor é o seu produto, porque se ele está indicando, você só indica coisa que você gosta. Exatamente. Então, se ele está indicando, se você tem um percentual de clientes que te indicam, que retroalimenta a sua agenda, a sua gestão, Uhum. isso daí você já está assim, à frente da maioria. Exatamente. Então, quando você fala assim, eu tenho qualidade, eu tenho um bom atendimento, eu vejo muito, eu vejo muito aluno nosso aqui falando assim, qual que é o seu diferencial? Não, meu diferencial é porque eu tenho um ótimo atendimento e eu tenho o quê? Minha qualidade do meu serviço é ótima. A minha Eu- técnica é Minha impecável. técnica é impecável. Eu sempre pergunto, eu entro nessa pergunta, qual o percentual de clientes que te reindicam para os amigos? Uhum. Aí a pessoa fica assim, "Ué, mas como assim? Não, porque se o seu atendimento é bom, se a sua qualidade, para que você vai fazer tanto marketing? Ele já vai retroalimentar a sua agenda. Sim. Ele já vai encher a sua agenda. Então, Sim. qual é o percentual de clientes que estão te retroalimentando? Aí a pessoa assim, falei, então vamos lá, então vamos agora começar no seu diferencial. Aí a Uhum. gente começa a trabalhar essa parte do Exatamente. diferencial, porque o apóstolo é aquele que gostou do seu serviço. Exato. No mínimo gostou. No mínimo. No mínimo Mas gostou. só que assim, aí entra o ponto que é importante. É a nossa responsabilidade fazer com que ele se torne apóstolo. Você Não é pode, só porque ele gostou. você pode incentivar ele Exatamente. a ser o apóstolo. De que maneira que eu vou incentivar? E aí a gente começa a trabalhar nesses aspectos, né? Cada um desses pontos do Aidala a gente tem que trabalhar. Mas falando do apóstolo, de repente eu fazer uma promoção que seria o seguinte: a cada tantas indicações você ganha um procedimento, a cada pessoa que você trouxer você tem um desconto, ou venha com uma amiga e faz não sei o quê. Então, tem algumas coisinhas que a gente incentiva para que ele faça. Porque senão, ele simplesmente vai falar assim: nossa, o Gilmar, você é muito bom, hein? E vai ficar só nisso. E quando não, essa história é muito, muito, muito engraçada. Eu tô com uma paciente na maca com uma agulha Uhum. para aplicar toxina botulínica nela e ela relatando que ela amou a toxina que eu tinha feito nela anteriormente e que ela estava numa mesa com as amigas
e perguntaram para ela por que que o rosto dela estava tão jovial. O Uhum. que que ela estava fazendo? Eu com umas Preparado para aplicar? preparado para aplicar a toxina nela, e aí eu perguntei para ela assim: "E o que você respondeu?" Ela falou assim que estava passando creminho. Hum, quer dizer que o procedimento não valeu nada. Eu olhei para, eu falei assim, mas espera aí, era o creminho que está fazendo efeito? Ela falou, lógico que não, é a sua aplicação. Mas minhas amigas não precisam saber que eu faço. Aí eu falei assim, ah, não se preocupe então. Pode deixar que agora essa vai ficar melhor ainda. Vou derrubar a sua sobrancelha, vou fechar o seu olho, porque aí eu tenho certeza que a hora que você chegar lá com o olho fechado, Aí você vai aí ela vai falar. falar assim, nossa, o que que aconteceu? Não, foi o Gilmárcio que fez. Uhum. Aí ela parou, ela olhou e falou assim: nossa, verdade. Eu gostei tanto, mas eu não falei para elas. Falei, então, elas podiam ter vindo aqui. Uhum. Isso é uma forma de estimular ela a indicar. Tanto é que essa pessoa Depois fez a indicação. depois me trouxe 5 clientes. Ótimo. Excelente. Por quê? Ela tinha vergonha de falar que fazia toxina. Eu falei Sim. assim, meu, isso é normal hoje em dia. Isso é uma coisa que eu ainda eu brinco com meus pacientes. Eu falo assim, você tá num diferencial de muitas pessoas que queriam e não têm condições. Sim, sim. Então você tem que ter orgulho de fazer. E aí ela falou assim, nossa, eu nunca pensei por esse lado. Uhum. Trouxe 5 clientes Sim. só com literalmente, esse pequeno incentivo. E olha só que interessante, né? A questão da gente entender o nosso cliente, né? No seu caso, a paciente, ela tinha vergonha de falar que estava fazendo o procedimento. Quando você entendeu isso daí, você trabalhou com ela para mostrar para ela que não teria que ter vergonha e sim E sim, orgulho até. orgulho. Orgulho. Você estava fazendo, tal, não sei o que mais para se manter bem. De uma certa forma, não só cuidando da estética, mas um pouco da saúde Da também, porque saúde. isso colabora, né? Colabora com a saúde, autoestima, vixe, muita coisa. Exatamente. E aí, ela entendeu e você trabalhou a própria mentalidade dela também, além do procedimento. Sim, Então, você entregou além. se a entrega. Percebe como é que, dentro da estratégia, a gente pensa nessas coisas? Isso é a gente fazendo. Mas e se for o nosso colaborador fazendo? A gente Como tem que que ter ensinado isso para ele. você tem que treinar ele, você tem que mostrar situações para que ele entenda, olha, nossa, numa situação dessa eu posso pensar dessa forma. Exatamente. É o mais importante. Exatamente. Então, para a gente destrinchar o Aidala um pouquinho hoje, vamos começar pelos 4 P's do marketing. Porque isso é um problema sério. Maioria não pensa nisso daí na hora que está estruturando a empresa e depois na hora que vai pensar em vendas também não pensa, não Muito olha menos. isso. O vendedor, eu falo assim, olha, o vendedor ele tem que conhecer os 4 P's assim. É, Eu colocaria um pouco mais estratégico. Quem elabora a estratégia precisa conhecer muito a fundo isso. Para você levar a estratégia para o vendedor praticamente ele vai só aplicar. mas você concorda comigo que se o vendedor, eu pelo menos assim, quando eu estou vendendo, eu não consigo vender, Uhum. isso acontece comigo, eu não consigo vender um serviço que eu não acredito. Perfeito. Eu não acredito, Essencial. eu não Essencial. consigo vender um produto Aí que a gente já está eu falando de um dos P's, que é o é produto. o produto. Exatamente. Então, por exemplo, eu tem técnicas na área da estética que eu olho para a técnica e eu falo assim, eu preciso estudar mais, eu É, ainda precisa não ter mais. acredito nessa Eu técnica. ainda não falam tanto da técnica, mas não é assim. Eu Uhum. não consigo passar confiança, credibilidade para o meu cliente. Perfeito, Eu não consigo fazer. perfeito. E isso daí eu já percebi tanto que hoje, por exemplo, alguns serviços eu não ofereço Agora, por causa disso. agora vamos pensar amplo. Você, no papel de vendedor, tá No assim. papel de vendedor. Agora, a minha equipe tem um vendedor. De quem é a responsabilidade de fazer ele acreditar no produto? É do empresário. Percebe? É do Então, empresário. por isso que eu disse o nível estratégico. Então, eu, como empresário, tenho que me preocupar, eu tenho que entender o produto e tenho que me preocupar em passar isso para a minha equipe.
para o vendedor, no caso, né? Como que ele vai fazer ele acreditar no produto? Eu falo Então, que a primeira venda que o empresário faz é para o é para vendedor. o colaborador. Não só o vendedor, né? A gente está falando do vendedor, aqui, vendedor, mas mas para pro todos os colaboradores. colaboradores. Eu Isso. preciso ensinar isso para ele, né? E isso tem que estar dentro do meu escopo de treinamento. Quando a gente vai preparar, a gente até falou um pouco sobre isso daí já, né? Os nossos colaboradores precisam trabalhar como um time, né? Cada um tem a sua responsabilidade e tudo encaixando, né? E aí, quando eu ensino isso daí para ele, aí eu mostro para ele, ó, esse procedimento é realmente muito bom, porque a gente vai realizar assim, 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 assim. E aí, se sou eu quem está aplicando, eu já sei, né? Eu já entendi Já isso. entendi. Mas se é o meu colaborador, se é o meu vendedor, eu preciso ensinar isso para ele. A responsabilidade é minha de ensiná-lo, não dele correr atrás para tentar aprender. Lógico, um bom profissional vai fazer isso. Ele vai pegar um a mais, um Mas plus. aí é que entra o ponto, né, do ser empresário, mas com visão empreendedora. Eu vou deixar na mão dele a minha empresa? Ele Não, vai fazer né? o que ele quer? Exatamente. Então eu tenho que fazer, ele tem que trabalhar, e é para isso que eu contrato um colaborador, e parece que eu estou sendo frio e calculista, tá? Mas é a realidade. Eu contrato um Mas colaborador para ele fazer aquela função que ele está sendo pago para isso. Me desculpa. Me desculpa. Não está sendo frio e calculista, está sendo verdadeiro. Sim. Ser frio e calculista na área empresarial, depois, até antes da pandemia tinha muito amor. Depois da pandemia é dado, análise, dado, é frio. Exatamente. Sim. Tem resultado, não tem resultado, sinto muito. Sinto muito. Sinto muito, porque Qual a empresa. o ponto? É entender se a falta de resultado não é falha nossa Nossa, e não do empresário. colaborador. Sim. Né? Exatamente. É analisar friamente Porque senão o onde que estão os vai problemas. acontecer, né? A gente transfere a culpa para o colaborador, troca, aí o outro vai dar o mesmo problema, depois o outro vai dar o mesmo problema, depois o outro também, o outro também, Se o outro, todos e estão assim no vai. mesmo problema, o problema não saiu. Exatamente. O problema não saiu. E às vezes ele não sai, ele só fecha. Exatamente. É o único que vai fechar a sua Aí empresa. ele sai do mercado. Ele sai do mercado. É mais ou menos nesse sentido. Então, entender o produto. Essencial. A praça. Eu falo que assim, a praça é, para mim, assim, depois do produto, eu não digo nem depois do produto, eu até falo às praticamente vezes tudo junto. Ou mesmo antes. Pensando em que sentido? Tudo depende, porque assim, eu vou trabalhar com um produto físico. Então, vamos supor, uma loja de confecções. Se a minha estratégia é trabalhar em escala, quer dizer que eu vou trabalhar com preço. Eu vou colocar, usando a Ribeirão Preto como exemplo, eu vou colocar a minha loja que vai trabalhar com preço baixo no Boulevard ou no centro da cidade? Mas aí é onde eu vou fazer um contraponto pensando na praça. Uhum. Quando eu vou pegar, que eu vou desenvolver, eu vou trabalhar com roupa feminina, Uhum. num custo baixo, eu já pensei, falei assim, eu quero resolver esse problema desse público. Sim. Então, onde esse público está? Aonde esse público está? É exatamente esse o ponto. Então, por isso que eu falo assim, ó, às vezes eu tenho muito assim, preço e praça, eu não sei se eu coloco junto ou eu coloco ele às vezes até um pouquinho antes. Os 4 P's estão praticamente conectados aqui na mesma hierarquia. No mesmo ponto de vista. Porque eu falo assim, a praça às vezes eu determino pela resolução do problema que eu desejo, eu já determinei a praça. Uhum. Já tenho quem que é o meu cliente ideal para aquele produto. Sim. Então, aí eu sempre fico assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exato. É bem mais ou dessa menos situação. Mais ou menos no nosso caso aqui. Você pega, por exemplo, falando de praça, né? Aqui em Ribeirão Preto tem uma característica bem legal, né? Eu vou montar uma empresa que vai vender móveis usados. Onde que eu vou colocar essa loja, né? Depende de como eu chamo ela. Então, o ideal acaba sendo assim, poxa, se eu quero dar uma intensificada, é colocar onde estão a maioria.
dessas lojas. Que aqui em Ribeirão Preto tem a Avenida Saudade e a proximidade ali, a Rua São Paulo, que tem várias lojas. Então, todo mundo em Ribeirão Preto já sabe, eu quero ver um móvel usado. Ah, eu vou lá na Avenida Saudade que lá eu acabo achando. Então, você pensa em abrir por lá. Ah, eu quero abrir uma loja de peças de moto. Pô, na rua José Bonifácio tem Bonifácio. várias lá. Automaticamente você já pensa, né? Todo mundo aqui em Ribeirão Preto, ah, eu tenho uma moto, preciso comprar uma peça. Ah, dá uma andada lá na José Bonifácio. Sim, E aí você vai é andando, sai de uma, característico. vai para outra, vai para outra. Então você acaba tendo Você que tem um ter a sua polo, presença ali. um polo. Você tem um Exatamente. polo. Isso a gente observa muito na área da farmácia também. Uhum, Se você observar as grandes redes de farmácia, elas trabalham com esse sistema. uhum, Se você pega qualquer cidade, você vai ver assim, abriu uma drogaria X numa esquina. uhum. Em menos de 100 metros vão ter pelo menos seis. Sim. Eu, Porque ele trabalha o quê? Ele trabalha o seguinte: ele entende que a pessoa vai em uma delas uhum, e vai fazer cotação, sim, vai fazer orçamento. Ele tem ali seis para várias. fazer. Então, ao invés dele trabalhar com muitos concorrentes, Uhum, ele trabalha só com seis. sim. Então, essa questão, o pessoal É, das redes, eles são perfeitos nesse sentido. perfeito. E o que é isso? É estudo da praça. Então, eu vou montar um negócio, eu preciso entender isso. Ah, indo para o serviço agora, o meu tipo de serviço, eu preciso ter um escritório que seja num prédio elegante, de luxo, ou eu preciso que meu escritório seja térreo? Eu preciso ter uma vitrine, ou eu não preciso ter vitrine? É fechado, é aberto? Né? Então, todos esses aspectos estão relacionados ao que a gente chama de praça dentro do marketing. Uhum. Isso é extremamente importante. E um detalhe importante: tudo isso a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio. Vai influenciar no preço. Não só isso, também influencia, mas vai influenciar na sua identidade. Uhum. Não perca a semana que vem. Essencial, hein? Spoiler: a gente vai falar de proposta única de valor, a PUV. E que está diretamente relacionado a isso. Sim, Até quando aqui, ó, eu escolho a minha praça, eu estou trabalhando na minha identidade. Quando eu monto a meu escritório, a minha loja, ou o que for, eu vou colocar a minha cara ali. Então, quando a gente fala de branding, está conectado diretamente com essa identidade, que é a minha proposta única de valor. e isso daí vai dar uma diferença completa em toda a sua estrutura. Toda Exatamente. a sua estrutura, tanto a valorização do seu produto, valorização do seu serviço, o Exatamente. ticket que a pessoa vai observar, ele vai aceitar pagar, isso daí está diretamente relacionado com o seu faturamento. Sim, Então não totalmente. tem Não só o faturamento, como a a rentabilidade também. rentabilidade também. Então Exatamente. vai estar, isso é uma questão que a E, gente observa que você, por exemplo, quando você pensa na sua cidade, vamos pensar na sua cidade. Aqui em Ribeirão nós temos algumas regiões que você fala assim, olha, se eu for em tal região, eu sei que eu vou pagar mais caro. uhum, O mesmo serviço, eu falo assim, ó, o mesmo pão de queijo que tem num bairro X sim, e num bairro Y é o mesmo. É a mesma padaria, a mesma, como se diz, é o mesmo dono. sim. Só que num bairro ele custa De repente, um 2, real, no o outro outro ele dois. custa E no outro ainda 3, três. 5. Isso daí vai depender do quê? Da praça que ele está instalado, Isso. do branding dele. Tem algumas coisas a mais, mas Mas com a dentro praça, com certeza. da geolocalização, com certeza Com certeza, com vai estar certeza, com relacionado certeza. também. Tem Aí a gente já começa a cair no outro P, né? Que é o preço. o preço. A localização, né? Então, quando a gente definiu a praça, a gente vai influenciar no preço. O produto, que é o produto específico físico ou serviço, ele também vai influenciar aqui no preço. Mas tem algumas outras coisas também. Se vocês observarem um outro GIFcast que nós fizemos, que a gente falou de proposta de valor, você vai perceber também que isso vai influenciar no preço. Então, a minha estratégia é trabalhar com menos clientes, mas com um ticket mais elevado.
Então, essa é a minha estratégia. E isso vai influenciar no meu preço. Uhum. Ah, não, a minha estratégia é trabalhar com escala. Então, a minha margem é menor por Por peça, peça, por mas unidade, eu vou vender em escala, então o meu ganho é vai maior. ser lá na escala. Uhum. Então, depende da estratégia que eu estou utilizando, isso vai influenciar no meu preço também. Então, quando a gente olha para o preço, e aliás, por favor, pessoal, precificação tem que ser feita da maneira adequada. Não é olhar para o concorrente e falar assim, nossa, vou fazer 10% mais barato que ele. E Isso é se muito todo mundo, pobre. se todo mundo fizer 10%, Ninguém ganha dinheiro. o décimo já fez de graça. É. Então, É triste, é. é frio, tá, pessoal? Você- Precisa olhar o concorrente? Claro que sim, claro que sim. Mas não é só isso. Eu já peguei alguns empresários que vieram fazer treinamento. Ah, como é que você faz o seu preço? Ah, o mercado trabalha com 1.000, eu estou fazendo por 900. Mas onde você baseou isso? Não, para eu poder ganhar, eu fiz um pouco mais barato. Ah, mas e eu quanto que vou, você gasta? Não sei. na área da estética, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, é tá assim, ó, padrãozinho isso. Nossa, Nossa, meu Deus. até mesmo aí até por isso eu vou te contar da onde surgiu o Rota para o Sucesso. Aham, O Rota para o Sucesso, ele surgiu dessa ação, sim. desse problema que nós estamos vendo aqui, não só no mercado em Ribeirão Preto, mas no mercado aí praticamente nacional. Teve um boom de profissionais da área da saúde que Uhum, estão migrando para a área da estética. perfeito. E como profissional da saúde, eles são ótimos técnicos. Sim, perfeito. Perfeitamente, todos vão lá, fazem procedimentos assim. Uhum, Alguns procedimentos mais minimamente invasivos, outros menos, sim. com perfeição. Só que a parte Hum, empresarial, esse é o problema. gestão, marketing, vendas, Uhum. praticamente O pessoal não sabe o não que sabe o fazer. que fazer. E aí, precificação foi um dos gargalos mais assim, ó, que eu observei na maior parte dos meus alunos. Uhum, Tanto que em todos os nossos treinamentos, eles perguntam o quê? Quanto eu devo cobrar por essa técnica? uhum, Então, dentro de um treinamento de técnica, ele me pergunta quanto ele cobra. sim, Olha, mas não dá para mim te falar assim, olha, você vai cobrar X. sim, Porque eu não conheço a sua estrutura, eu não conheço seus custos fixos, não conheço seus custos variáveis, eu não exatamente. conheço os seus concorrentes, a Uhum, sua praça. Então, se eu não conheço nada disso, eu posso te falar que, olha, hoje no mercado vai variar de tanto a tanto. sim, Então, não tem como isso. é. E aí nós criamos o portal Rota para o Sucesso para resolver esse tipo de situação. É para poder o quê? Além de aprender Ensinar os procedimentos, aí vai aprender a gestão. a gestão. É ótimo. É, é, Estamos é, lá, hein, pessoal? esse é o detalhe do portal Rota para o Sucesso. Você vai ter lá dentro do portal toda a parte de técnicas da área da estética? Sim, você vai ter tanto da harmonização básica, da harmonização facial, corporal, íntima, capilar, toda a parte técnica você tem. Mas eu falo que o grande diferencial desse portal é que ele vai também estar o quê? Trabalhando essa parte. A gestão. Como você fazer a gestão da sua empresa. É como eu gosto de dizer, né? Começar a transformar o seu trabalho em um negócio. E o negócio Isso. te serve, não você serve o seu trabalho. É você realmente realizar os seus sonhos. Quando eu sei que a maior parte dos profissionais que entraram na área da estética, eles entraram por quê? Porque eles estavam desvalorizados, eles Uhum. queriam realizar sonhos que eles não conseguiriam realizar ali onde eles Mantendo onde estavam. eles estavam. Então eles migraram para essa nova área para isso. Sim. Só que eles esqueceram Acabou que ficando eles preso na mesma característica que é se manter operacional. se manter operacional. Eles esqueceram que agora eles são empresários, são empreendedores. E é isso que eu estou aqui, junto com o Marcos Ferreira, ele também está lá no portal, lá no Rota para o Sucesso. Se você quiser, ó, é só escanear esse QR Code, tá? Ou acessar aqui o link que está na descrição desse vídeo, que você vai acessar a nossa página, vai ver todas as informações
E já aproveito para te falar que no plano anual você vai ter 6 horas de mentoria conosco, onde você vai poder tirar suas dúvidas, realizar o seu planejamento, fazer a estruturação do seu marketing, fazer precificação e o que você desejar. São 4 encontros de 1h30 com a nossa equipe. Ó, 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 ao vivo é essa coisa, né? Ao vivo todo mundo assusta. São 4 encontros de 1h30 que você pode estar tirando todas as suas dúvidas comigo ou com qualquer membro da nossa equipe para poder alavancar o seu negócio. Então, não perca tempo, se inscreva, que lá você vai ter esse conteúdo e muito mais conteúdos exclusivos que não vêm aqui para o YouTube, que não ficam disponíveis aqui para todo mundo e também não ficam disponíveis para o plano mensal. Tem alguns conteúdos que são exclusivos de quem fizer para o plano anual. Já também dou essa dica para você. agora, olha você. Se o conteúdo que a gente já traz aqui no YouTube já é essa magnitude, imagina lá dentro. Imagina lá. Não perca o tempo, aproveita. Coloca o Cursos, QR Code aqui de novo. ó, Olha lá, cursos, ó. todos os Acessa aqui. meses, cursos novos são lançados. Além de videoaulas, além de técnicas, todas as semanas são lançadas, mas todos os meses novos cursos. Quando eu falo curso, são várias videoaulas, vários materiais, PDFs, tudo que são lançados mensalmente no portal. Então, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, leia esse QR Code aqui, ó, e já corre lá para fazer a sua assinatura e aproveitar desse conteúdo e aplicar igual vocês aplicam o GF Cash, vocês também vão aplicar todo o conteúdo diariamente lá no seu espaço. Combinados? Muito bem. Então vamos lá. Aí, Dala, vamos então agora. Voltando ainda no preço, né? Quando você olha a sua precificação e faz a conta direitinho, né? Você olha para o concorrente e aí você adequa o que é preciso, Se ajusta. ajusta, porque você está trabalhando praça, produto, preço. E aí vem a promoção. O que é a promoção? O que eu preciso fazer? Promoção não é dar desconto, tá, gente? O pessoal confunde bastante, mas pode ser o É uma desconto, sim. estratégia de promoção. É uma estratégia de promoção. Promoção é como eu promovo isso, né? Então, assim, o que eu vou fazer para o pessoal saber que eu vendo isso? O que eu vou fazer para que tenha divulgação? Está conectado com o marketing essa parte, né? Uhum. Bom, todos eles Todos estão eles conectados estão com o marketing, né? conectados. Mas é começar a pensar em como eu levo isso para mais pessoas, para eles saberem e tudo mais. Então, quando a gente fala de promoção, é como eu promovo isso. É promoção, não é de desconto, é promover. Exatamente. É a ação de você promover o seu negócio, é fazer a promoção É. dele, é levar para a informação para o maior pessoas. número de pessoas. Perfeito, exatamente. Agora, olha só, a gente pegou todo esse monte de informação. Legal, né? Agora sim, vamos para o Aidala? O que eu vou fazer para poder atrair? Bom, eu sei na minha praça aqui e eu trabalho físico, eu tenho uma loja e eu preciso atrair pessoas para minha loja. Então, eu tenho que trabalhar aqui a região. Eu tenho que Aonde trabalhar estão aqui seus dentro. clientes? Exatamente. A atração você tem que observar aonde estão seus clientes. E o que eu tenho que fazer para que ele venha na minha loja? Ah, é uma clínica de estética. Então, qual é o meu público? São mulheres? São homens? Se são mulheres, qual a faixa etária, né? É o que a gente chama de avatar, né? A gente já desenhando o avatar, a gente começa a entender o seguinte: a característica desse meu avatar, desse meu cliente, é que ela tá, vamos supor que seja uma mulher, ela tá muito voltada para shopping. Eu consigo encontrá-la muito em shopping. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar presente no shopping. Tem que estar lá. Ali que eu vou começar a ter um ponto de atração para trazer para minha clínica. Ela está muito nas redes sociais, no Instagram, mais do que, por exemplo, no Facebook. Ou de repente no LinkedIn.
Uhum. Então eu tenho que estar presente no Instagram. Eu sei que ela tem grupos que ela participa também. Eu tenho que estar presente nesses grupos. Por quê? Porque é onde eu vou encontrar o meu público para que eu possa atraí-lo para cá. Então, a gente não precisa estar realizando somente marketing digital. Não. É Esse essencial ter? é Sim, mas não só. não só o marketing digital, porque quando você pensa em atração, você tem que estar aonde o seu cliente está. Exatamente. E Então, aí, e aí o ponto interessante, né, que você falou. E se o meu público é um público que não gosta muito de celular, de rede, de internet, um pessoal mais idoso, por exemplo? você vai Vou fazer. gastar muito dinheiro em marketing digital e não vai ter E retorno. não vou atingir o meu público. E aí você vai falar aquela máxima: marketing digital não resolve. Exatamente. Se você não souber aonde está o seu cliente, Uhum, às vezes sabe onde ele está? Isso daí é uma coisa que uma vez eu fui eu estava num treinamento, numa outra cidade, aqui num outro estado, e eu vi uma clínica de estética, eu falei assim, olha, adorei a sacada dela. Era um bar de jovens, uhum. eu estava lá naquele bar, não estou falando que eu sou jovem, tá? Mas eu estava lá frequentando também. Agora vai falar que é o tiozão também, também não é. Também não pode, né? Uhum, Maldade. E aí, aquela bolacha do chopp uhum, era patrocinada por uma clínica de estética. interessante. Era patrocinada por uma clínica de estética. Uhum, Era uma clínica de depilação. Quem que normalmente vai depilar? Mulheres e homens na faixa aí até seus 30 anos, que uhum. estão aonde? Nos principais barzinhos da cidade. Perfeito, perfeito, O que que ela fez? A clínica pagou bolachas perfeito. para as, os bares. Ela deu. Aí eu conversei com o dono do bar. Aham. Eu falei assim, não, eu quero agora eu quero Deixa como eu era, entender, né? eu falei assim, como era de outro estado, né? Nada se cria, tudo se transforma. Uhum, Energia não se cria, se transforma. Então vamos exatamente. entender como foi. Ele simplesmente falou assim, olha, a clínica chegou, perguntou se nós usávamos as bolachas, quanto que Uhum, nós gastávamos. Nós falamos para eles e falaram assim, eu posso, ao invés de você gastar com isso, eu posso trazer a minha bolacha para vocês? Nós vamos fornecer para vocês a bolacha durante 3 meses. uhum. E nós não vamos te pagar nada. Nós só vamos trazer a bolacha. Quer dizer, ele não ia gastar com ela. Sim. Então já está tendo o patrocínio. Uma ideia de ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Então, assim, eu estou fazendo propaganda sem pagar, mas ao mesmo tempo o Você está dono do bar está deixando deixando de de gastar com gastar. aquilo, está Então, economizando. ele está pagando porque ele pagou a bolacha Perfeito. e o dono do bar economizou na bolacha. Uhum, E o detalhe, uma clínica que era extremamente pequenininha, uhum. não era franquia, não era rede, Olha que legal. era uma clínica pequena e a transformação da clínica, aí eu fui acessei rede social dela, tudo, Uhum, a diferença depois que ela começou gritante. sim. E ela fazia o quê? Era só depilação? Não, esse era um dos serviços. Uhum, Ela faturou muito só com essa ação. Olha, não foi marketing digital, não foi perfeito. um marketing, aquele marketing assim, ó, compre de mim, tô te dando desconto, Uhum. nada disso. Ela estava simplesmente nos melhores bares da cidade. E de uma forma interessante, ela estava falando assim: eu existo, hein? Tô aqui. Tô aqui. E aí, ao ela estar nos melhores bares da cidade, quem que ela Uhum. atraiu? O público dela. Perfeito. Esse foi um exemplo perfeito do primeiro A, que é a atração. A atração. Perfeito. Ela O que que ela precisava fazer para atrair o cliente dela? Ela fez o que precisava. Estava onde ele estava. está. Perfeito. E não foi um marketing digital. Ela investiu, vamos dizer assim, mais ou menos a mesma coisa, Uhum. tá? Não impactou um número muito grande de pessoas, mas ela impactou as pessoas que realmente precisavam. Aí tem um ponto, né? Todo mundo estava vendo as bolachas. Lógico, um percentual disso daí que foi para Que foi lá, para lá. Sim, que se lógico. interessou e foi lá conhecer o serviço dela. Mas, ao mesmo tempo que ela teve a prospecção, a atração,
ela teve também o trabalho de divulgação. Sim. Então, assim, ela passou a ser um nome conhecido, mesmo que aquelas outras pessoas não foram ver o serviço, mas o nome já ficou lá gravado. E ela tinha lá, ela falava, tanto é que eu estava num outro estado e eu lembro, não vou Sim, falar o nome aqui da clínica, mas eu lembro qual era a clínica e os serviços que ela fazia. perfeito, Porque perfeito. de um lado ela fez a marcação da depilação, Uhum, tá? Fazendo uma ação bonita, e do uhum, outro lado ela falava o quê? Alguns serviços que ela fazia. uhum, Assim, perfeito, olha, a estratégia foi perfeito. perfeita. Ela atraiu um público e teve uma conversão Uhum. excelente. Ela, ao mesmo tempo, ela fez as duas partes. Ela fez a atração e o interesse. E o interesse. Ao E mesmo tempo. ela Nessa fez mesma ação, ela trabalhou os dois aspectos. porque ela gerou o desejo, que é a parte do interesse, né? Você, Você tem o interesse e depois o o desejo. desejo, É muito junto, muito né? próximo Você ali. está começando a ficar interessado, você já começa a falar assim, pô, eu quero. É. Nossa, o interesse é aquele assim, né? Eu O gostei, desejo, o interessante, e desejo eu quero tá. fazer. Eu não sei se foi exatamente assim, mas de repente ela pegou e tinha algum link para poder acessar uma mídia social, alguma coisa assim, que foi Sim, onde você pesquisou sobre ela, né? sim, tinha. Eu não ia dar alguns detalhes, mas ela colocou um QR Code. Perfeito. Ela colocou assim, a estratégia, aquela bolacha, eu falo que assim, ó, a Ó, equipe de marketing dela foi ela perfeita. trabalhou a atração, ela trabalhou o interesse e dentro da rede social ela trabalhou o desejo. Porque quem ficou interessado acessou. Acessou, Então, acessou. a bolacha, ela trabalhou até o interesse. Aí a rede social trabalhou o desejo. Aí olhou tal, aí a rede social tem que estar preparada para Para isso, né? isso, Porque sim. complementa o trabalho. Gerou o desejo. Poxa, eu quero. Aí foi para a ação, que é o Tinha o quê? link na bio para você acessar E o fazer o WhatsApp e agendamento. fazer o agendamento. Perfeito. O AIDA já está completo aqui. Agora, e o LA, né? Aí entra, Ele fez essa. você não viu Eu isso, não, né? eu não vi essa Mas parte porque não. quem foi lá e fez o atendimento, aí quais foram as outras técnicas que ela usou para poder manter a pessoa falar assim, pô, em vez de eu fazer naquele ou outro lugar que eu fazia antes, eu fiz aqui para testar porque eu gostei e agora eu só vou fazer aqui. Então, qual é a estratégia que ela usou, quais as ações, os detalhes, né? A gente tem que focar nos detalhes para poder manter a lealdade dessa nova cliente. É isso. Isso daí, eu falei essa questão da parte da estética, porque foi um diferencial que eu vi dentro Não, o exemplo foi das perfeito. propagandas que eu conheço da área da estética, de outras propagandas. Porque normalmente, quando você vai no barzinho, sempre é o quê? Uma marca de cerveja, Sim, tudo. É difícil conectado com o bar, né? conectado com o bar. O que eu gostei foi assim, olha, é igual quando não é conectado, tá lá no cardápio. Uhum. Às vezes no cardápio de restaurante você tem algumas outras empresas, tudo. Mas na bolacha foi a primeira vez que eu tinha visto Sim. e eu achei assim uma sacada muito bacana. Aí eu sempre falo para todos os meus alunos, o que que você vai fazer de diferente Uhum. do outro? Exatamente. Porque o marketing digital, vamos falar a verdade, Canva. Você Todo usa, eu mundo entra lá. uso, você usa, eu uso, todo mundo usa. Não tem como. É, Os é um estilos, aplicativo que ficou muito difundido, né? E fantástico, todo mundo ótimo, que mexe um pouquinho na rede social acaba usando. acaba Acaba usando. usando. Se você, Todo mundo. às vezes eu vejo assim, tem alguns dias que eu tô stalkeando os outros lá, as outras clínicas, e aí às vezes eu entro no Canva, vejo os estilos, tudo, eu vejo o que tem de novo lá, né? Ah, beleza, legal. Aí eu começo a entrar nas redes sociais. Uhum. Faz assim, esse é Canva, esse é Canva, esse é Canva, esse é Canva, esse é Canva. E aí todo mundo aí saiu um estilo novo, E todo mundo pegou aquele posso te falar uma estilo. coisa? Mesmo aquele que parece um pouquinho diferente, foi feito dentro do Foi Canva. feito dentro do Canva. Então, assim, ó, o que que você faz de diferente para atrair as pessoas? É, Eu falo que essa é a grande pegada do marketing.
da A estratégia. gente precisa pensar em todo o aspecto do IDAL, Sim. né? Mas começa exatamente Começa aí. nesse ponto. Começa exatamente nesse ponto. Por, Se a por gente não tiver esse ponto, todos os outros não vão não acontecer. vai acontecer? Não, Então, esse não é o primeiro adianta. passo e o passo essencial, né? Eu falo que não adianta, por mais que a gente fale atrair novos clientes ou atrair o mesmo cliente, Sim, aí já cai na na lealdade. lealdade, É, que você vai precisar o quê? O que que você vai fazer para atrair essa pessoa? O sim, que que você vai fazer de diferente? Porque se todo mundo está usando os posts do Canva com as sim. mesmas informações, com as mesmas características, o que que você faz de diferente? Qual é o seu diferencial? E isso a gente vai trabalhar na semana que vem. Nós vamos falar um pouquinho de proposta de valor. E aí lá vai estar bastante, vai Sim. falar bastante sobre isso. Diferencial, a identidade, como eu gosto de dizer, a cara da sua empresa. E isso daí no seu marketing você tem que usar. Sim, essencial, É essencial. Pra... Didaticamente, a gente está separando os temas. Vocês devem ter percebido isso, né? A cada semana a gente traz um aspecto sobre gestão, mas tudo isso é conectado. Na hora que você vai planejar, na hora que você vai executar, tudo é conectado uma parte com a outra. Tudo, tudo, tudo. Então, didaticamente, a gente está falando tudo separadinho, mas na hora do vamos ver mesmo, dia a dia, lá na Na empresa, empresa é é tudo tudo junto. conectado, é tudo junto. E, poxa, mas quer dizer que eu tenho que fazer tudo isso daqui de uma vez? Não. Começa com um, depois você incorpora o outro, depois o outro, depois o outro. Pensa como um processo. Se hoje você não tem esses aspectos, incorpora. Vamos trabalhar o Aidala? Começa a pensar no Aidala. Amanhã, a gente falou sobre a proposta única de valor e você teve um insight interessante. Altera o seu Aidala colocando esse outro aspecto. Lá atrás nós falamos sobre proposta de valor. Poxa, dentro da proposta de valor eu tenho esse aspecto aqui também. Eu desenhei o meu cliente, né, meu avatar, para poder estruturar melhor o meu Aidala. Percebe? Tudo vai conectando para poder dar um resultado que é o que, no final das contas? Rentabilidade. Não, Dinheiro no bolso. o que importa, não adianta. É entrada da receita É. e rentabilidade. E principalmente, né? Eu sempre gosto de diferenciar isso, né? Faturamento é diferente de rentabilidade. De repente a gente está faturando pra caramba, Rentável só que não zero. está sobrando nada. Então a rentabilidade está problemática. E aí a gente tem que entender a nossa empresa para mudar esse aspecto. Às vezes vale mais a pena a gente diminuir o faturamento para aumentar a rentabilidade do que só ficar pensando em faturamento alto. Sim. Então, é extremamente importante. Pô, eu não estou dizendo para de vender, tá? Mas entenda como funciona a sua empresa, o seu negócio, para saber se de repente é o momento de dar um breakzinho para corrigir algumas coisas internas, para melhorar e acertar a rentabilidade, para aí depois voltar a pensar de novo no faturamento. Aí você Tá? consegue já organizar melhor a sua vida financeira. Exatamente. Isso é essencial, né, para todos nós. Sem dúvida. Vamos pensar então no interesse. Como que nós vamos demonstrar esse interesse? Estimular Que ele tenha o que ele interesse. tenha o interesse. O exemplo que você deu foi perfeito, né? Ela colocou lá na bolacha, né? Então a atração estava ali inteira bolacha. Inteira bolacha. Na bolacha, a copy que foi usada, o copywriting, né? Que foi usado, trouxe esse interesse. A gente trabalha com gatilhos mentais e tudo mais, né? Então, quando a gente está falando de marketing digital, tem esse aspecto também. Se for um marketing offline, também, né? O que eu Ele vou vai usar? também trabalhar os gatilhos mentais, ele vai Do trabalhar mesmo jeito, a só que copy, ele técnicas diferentes para fazer esses gatilhos. ele vai utilizar praticamente as mesmas estruturas, Sim. mas de forma diferente para cada uma das. E dependendo do produto ou serviço, é uma chamada, pode ser uma ação. Então, de repente, venha para cá e aproveite tal coisa, né? Eu já vi casos assim, né? Não sei se você já viu, né? Que começou a ficar meio na moda. Eu acho que deu uma sumidinha agora. Pelo menos eu tenho ouvido menos. Barbearia com bar junto. Barbearia. É. Antes, o pessoal já fez estava chamando a assim. brincadeira.
Bearia. É. Até na hora da escrita, o bar numa cor, E é bearia em outra. Então, o que que eles fazem? Venha cuidar do seu visual aqui e ganhe um chopp. É. Então, isso é uma técnica de interesse. Poxa, já que eu tenho que cortar meu cabelo mesmo, eu vou lá. Já que eu tenho que fazer minha barba, eu vou lá. Assim eu já tomo um chopp também, então não sei o que mais. Eu preferiria ir pro bar. Mas já que no bar tem o cabeleireiro, então vamos lá, Melhor corta o ainda. cabelo também, então. Já aproveita. Aí já fala pra esposa, ó, tô indo cortar o cabelo, hein? Fui cortar. Ó, amor, fui cortar o cabelo, tá? Aí você chega com aquele bafo de cerveja. Onde você Mas você foi tava? no bar? No barbeiro. Não, olha aqui, ó. Cortei o minha barba, cabelo, como é que tá boa. tá ótimo, tudo certinho. Essa é uma técnica, né? Uma ação que você pode fazer para gerar interesse. Você estimula a pessoa a ter o interesse É. de estar Pô, indo até. o meu público é um público que gosta de uma cerveja, gosta de um chopp, por que não estimulá-lo dessa forma? Porque aí, inclusive, eu faço com que, também está ligado à lealdade, né? Eu faço com que ele volte para ele cortar de novo, quando ele precisar, volto para ele vir lá só para beber, Sim, porque já é um bar junto, já é um né? bar Ele não junto. precisa só cortar cabelo, né? Ele pode ir para beber também, para ter uma turma de amigos, né? Para se Você pode encontrar, reunir os amigos fazer um para happy fazer hour. um happy hour ali, já aproveitar, já cortar o cabelo, já fazer. Então, ao mesmo tempo ele trabalha interesse, mas ele trabalha também lealdade em alguns Fica a aspectos. dica para os salões de beleza. Perfeito? Fica a dica para o salão de beleza. Isso daí, hoje as mulheres bebem tanto ou até mais do que vários homens. E lá você tem só a barbearia hoje Mas você masculina. sabe que tem um pouco diferente, né? A mulher, ela não vai tanto pensando nesse aspecto. Ela vai mais no sentido de relaxar. Mas olha, tem público, tá? Tem um Tem. público. Com certeza tem. Tem um A público. questão é sempre entender o seu público. É, Porque tem mulheres que vão no salão porque ela está precisando dar um tempo para a cabeça. Poxa, sim. eu sou empresário, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, depois chego em casa, tem que fazer isso, aquilo, tem filho, isso, tanta coisa que, nossa, eu preciso de um tempo para mim. Eu vou no salão. Esse é o tempo do relaxamento dela. Mas até é mais importante para ela, em alguns casos, do que exatamente trabalhar a beleza. Mas você já imaginou se você associar isso com o ambiente legal Esse de é um o ponto. barzinho? Então, De, esse é o ponto. de uma Se o meu público é esse, perfeito. Ele é esse. Hoje você tem um público que, por exemplo, sai muito fazer happy hour. Sim, sim. Esse público do happy hour, você juntar o salão de beleza com o happy hour, Então, ela precisa ter muito claro qual é. O meu público é alvo, destas. é. Perfeito, perfeito. É, Agora, é uma e se coisa, o público é um nicho for, legal. por exemplo, mais 100 horas? Não adianta. Aí, essa Aí, ideia já não funcionaria. essa ideia já não funciona. Então, o que eu vou fazer? E, lógico, vocês percebem a importância de conhecer o seu público? É essencial, porque nessas estratégias todas você tem que entender o seu público. A definição do seu cliente ideal, do seu público é essencial. Essencial. Para você poder ter esse tipo de atitude. Exato. Você poder conseguir também pensar nessa parte. E se montarem um salão, manda uma mensagem aqui para nós aqui e fala como que tá. E não só isso, né? Nos convide, né? A gente vai lá conhecer. Vamos. Mesmo que a gente não seja o público, tá? Mesmo não sendo público, nós vamos fazer divulgação também. Tá? É isso aí. E Você percebeu também que a gente estava falando de interesse, mas está conectado com o desejo? Algumas ações, ela faz o interesse e o desejo ao mesmo tempo? ela vai acabar. Quando você estimula o interesse, você já está praticamente colocando o desejo junto. Algumas ações têm essa característica. Dependendo do produto ou serviço, são coisas separadas. Eu tenho que ter uma ação para gerar interesse e outra para gerar o desejo. Dependendo, pode ser uma ação só que gera as duas. Já gera as duas. E a pessoa já vai para o outro ponto, que é a ação. A ação é a compra, efetivamente, é a conversão. Então, o que eu tenho que fazer para converter aquele prospect em cliente? O que eu tenho que fazer para que ele compre efetivamente, para que ele feche o negócio? E aí entra muito, a gente tem que saber do nosso produto, né? Porque nessa virada, e aí entra um ponto, a gente estava conversando antes da gente entrar aqui ao vivo, sobre o porquê. Por que eu compro isso? E aí
quando a gente trabalha nesse porquê, a gente faz a ação mais adequada para que ele feche o negócio. Facilita muito o fechamento quando você trabalha o porquê que ele compra. Se você já atraiu ele, gerou interesse, gerou desejo, resolva o desejo. Exatamente. Se você resolver o desejo dele, ele não quer saber do seu produto. Uhum. Ele quer saber resolver o desejo dele. É, Ou a dor dele, ou você resolve a dor dele, ou você vai gerar o que? A outra promessa. O gatilho do quê? Do que você vai dar de benefício para ele, de autoestima para ele. Na uhum, hora que você consegue fazer isso, ele não quer nem saber qual é o seu produto. exatamente. Interessante, né? Se o meu desejo é café, não importa se seja uma caneca ou uma xícara ou um copo. O meu Desde negócio é o que, café dentro para eu tomar. desde que o café esteja quente na hora que Isso. você vai tomar. Então, o meu foco está onde? Na xícara ou no café? Então, as minhas ações têm que estar voltadas para o café. Agora, não, eu gosto é da xícara diferenciada. Então, o meu foco vai estar na xícara. Não é se é café ou se é chá. É a xícara que É a tem que xícara. ser o Eu diferencial. quero aquela mesa bonita para que as Exato. pessoas vejam que eu tenho aquele conjunto de xícaras. Perfeito. Aí eu estou preocupado no estilo da xícara. Sim, Aí eu vou ter que falar sobre esse estilo. Mas exatamente. se ela quer um café que eu coloquei aqui, estou conversando e depois eu vou tomar ele, A gente eu quero que brinca, ele né? tá quente. Pega o copo de requeijão e põe um café. Põe o café. Se Não importa. mantendo a temperatura, o café é gostoso. É. Manter a temperatura tá ótimo. Você sabe que eu brinco muito, até com a minha esposa eu falo, né? Não importa se você está tomando um vinho daqueles mais baratinhos ou se é um daqueles melhores do mundo, caríssimos. Não dá para tomar vinho num copo de requeijão. Tem que ser numa taça. Independente da pobreza, você compre um vinho que seja assim, ó, o mais barato, pelo amor de Deus, Põe numa taça. coloca numa taça. Mesmo que a taça você pagou 50 centavos, Sim. mas que seja numa taça, porque num copo de requeijão, não. É terrível. Não, é terrível. Ele passa do nível de pobreza financeira. Para mim, ele passa da pobreza financeira, é pobreza de espírito. É. Aí eu falo assim, não, tchau, tô indo embora, não tem jeito. E olha só a diferença. Se de repente eu quero que a pessoa se sinta bem, de repente, na minha loja, algumas lojas, né, tem esse aspecto, trabalha custo-benefício diferenciado, a entrega é muito maior, né? Então ele trabalha a proposta de valor. A, a cliente está lá enquanto está testando, tal, vendo, experimentando a roupa, isso, aquilo, é servido uma taça de champanhe. Uma taça de champanhe. Percebe? Não é um copo com champanhe. Uma Por taça de quê? champanhe. Porque essa cliente gosta desse Do glamour. status, do Do glamour, status. melhor Do glamour. dizendo, do glamour, Do glamour. Eu do falo que glamour. ele. Tanto que ela não se preocupa normalmente qual é a marca do espumante. Não, mas É, a roupa que veio é exclusiva para mim, personalizada, feito um ajuste exclusivo no meu corpo e ainda por cima um atendimento totalmente diferenciado tomando um espumante. pronto. Você Percebe já a agregou diferença? valor ali ao seu Exatamente. produto. E o que que a gente fez nesse ponto? A gente trabalhou desejo, a gente trabalhou a ação, que é o fechamento, e ao mesmo tempo a gente trabalhou a lealdade. Se ela se sentiu tão bem assim dentro dessa loja, na próxima vez que ela for comprar, ela vai voltar lá. Porque ela Ela, vai querer sentir de novo tudo isso. ela retorna tranquilamente. Ela retorna e vai. Se ela se sentiu bem com a roupa, E, tá. e ela vai se sentir, por quê? Porque foi feito o ajuste personalizado para ela. Aí já era. Aí já ganhou, já fala. Percebe que são ações que a gente vai definindo. Nessa loja, que é uma loja para ter exclusividade, ela fez o ajuste direto. Essa é uma ação. Qual é essa ação? É para trabalhar lealdade. Uhum. Porque ela já praticamente comprou ali, né? A ação já está quase feita, só que na hora que você falou assim, a gente vai fazer o ajuste,
a gente está trabalhando a lealdade. Porque ela sabe que o vestido vai estar perfeito. Porque foi feito o ajuste Foi pra feito o ela. ajuste para ela, vai ser um vestido exclusivo para ela, porque Exatamente. tá moldado ao corpo dela. Exatamente. Então, Essa é uma ação de lealdade. que vai gerar logo em seguida o quê? O apóstolo. Perfeito. Não vai ter jeito. Ela gostou tanto disso daí, ela vai querer falar para as amigas. Mas aí, o que mais a gente pode fazer para que ela comente isso daí? É, porque a mulher na roupa, você tem que, numa loja dessa, você tem que deixar muito claro para ela que aquele vestido não é só exclusivo por causa do ajuste. Ah, verdade. A cor e o modelo, olha, porque se ela chegar na festa junto com a amiga e a amiga tiver com o vestido Na mesma cor, na já é mesma complicado. cor, Mas se for o mesmo modelo, eu como marido, eu ia dormir na casinha de cachorro. Eu nem penso, eu já vou pra casinha de cachorro lá, porque assim, se eu falar boa noite, você já está errado. eu já tô errado. Não tem como. E eu tenho certeza que isso daí. A mulher que tá assistindo agora já tá assim. Não, eu não faço isso. De jeito nenhum. Pergunte Pro para o marido. seu parceiro. Pergunta. Pergunta. Não, eu não faço isso. Pergunta. É. Ou coloca uma roupa igual a amiga. Vai ter certeza que vai acontecer isso. E isso daí entra na lealdade. E como que você estimula ela a falar para amiga? Então, aí entra o ponto, né? Algumas pequenas ações que você pode usar. Ó, se você falar que você veio aqui, você está falando que você comprou na melhor loja. Então, você está estimulando o status dela. Ah, eu quero A mostrar aqui exclusividade. que eu sou exclusiva, né? Então, nossa, eu comprei na loja X, a O loja X. vestido é exclusivo. Exatamente. O vestido é da loja X, exclusivo para mim. É aquele assim, ó, é aquele. Você vê que não precisa, em momento nenhum hoje, nós falamos numa coisa. Que é o que nós vemos, eu vejo muito, e assim, dentre todo o nosso episódio, nós não falamos em uma coisa. Em desconto. Perceberam? Perceberam isso? Nós não falamos assim, ó, dá 10% de desconto, 20% de desconto. Todas as técnicas que nós falamos aqui de marketing e de vendas são técnicas onde você vai mostrar valor para as pessoas, valor para o seu cliente, de forma que você tenha o quê? O seu preço justo. Exatamente. Cobrando um preço justo, tá? Que entre dentro de todos os seus custos, todas as suas características, te dê o retorno financeiro que você deseja, Perfeito. tá? Você tem que criar o valor e até para transformar na apóstolo. Sim. Você não precisa, você pode fazer uma campanha de indicação sem dar desconto para aquela pessoa. Se você me falar 3 telefones, eu te dou. Uma das coisas, assim, depende muito da minha estratégia, né? Sim. Como empresa. Se a minha estratégia é preço, o desconto O vale a desconto pena. vale a pena. Mas Então, você mas viu depende que. da minha estratégia. Mas vocês viram que assim, ó, nós falamos praticamente todo o episódio, Até mesmo na hora da promoção, né? até mesmo na hora da promoção, nós não falamos em nada de desconto. Sim. Por quê? Existem outras estratégias. Sim, com certeza. Eu fico muito chateado com o brasileiro. Porque normalmente o que acontece? Ele chega sempre e pede assim: tem desconto? Por que ele pede desconto? Porque os empresários dão. Sim. Eu sempre falo para os meus clientes assim, ó, eu falo assim, olha, não tem desconto. O preço é esse. Ué, mas por que o preço é esse? Porque eu já calculei o preço e esse é o preço justo. Isso. A hora que esse é o preço justo, esse é o preço do meu serviço, da técnica, de tudo. Quando eu dou desconto, eu estou falando para o meu cliente, eu entendo, tá? Até você me corrija se eu estiver errado, eu entendo o seguinte, olha, meu amigo, eu estou te cobrando 1.000, tá? Mas o serviço vale 800. Se você não me pedir desconto, você vai pagar 1.000, trouxa. Agora, se você me pedir desconto, eu vou te cobrar 800, você vai pagar o preço justo.
É E aí exatamente. eu tô chamando aquela pessoa que é honesta, que não fica pedindo desconto, que ela valoriza o meu serviço. Eu tô Uhum, chamando essa pessoa, desculpa, de trouxa, sim. porque ela pagou mais caro. Uhum. Esse é um ponto interessante, porque a gente ensina o nosso público como ele tem que lidar com a gente, através das nossas ações. Das nossas Se ações, eu estou dando desconto, eu estou dizendo o seguinte: meu preço de verdade é esse com o com desconto. desconto. E é exatamente o exemplo que você deu. Se eu trabalho, não, meu negócio não é o desconto. Se você quiser, eu posso colocar isso na minha estratégia. Se você quiser um desconto, você tem que me trazer um outro cliente. Sim, é, É um, uma parte de é uma. estratégia? Beleza, Você tudo usar o bem. desconto como uma estratégia, Aí é interessante. estratégias pontuais. Sim, Olha, eu estou lançando um produto, igual nós fizemos o lançamento ontem de um workshop de planejamento. Como nós estamos lançando esse novo produto aqui na GZM, o que, que nós fizemos? Nós usamos uma estratégia de vendas sim. para alguns clientes, um desconto. Não, na Para os verdade é primeiros porque a gente está 20, muito bonzinho. né? Porque é dezembro, né? Vamos falar a verdade. Papai Noel gordo do jeito que eu tô, já tá cara de Papai Noel. Então, assim, você tem uma estratégia, mas aquela estratégia ela tem que ser muito pontual. E Sim, você não pode deixar o seu cliente entender que o seu valor é é aquele. aquele, É. Porque aí você coloca o seu produto, o seu serviço, até mesmo a sua empresa, naquele como valor. se fosse aquele valor desvalorizado. Em vez de valorizar, desvaloriza. Desvaloriza. Então não é legal. E até mesmo porque você vai atrair, às vezes você vai afastar o seu cliente Perfeito. ideal, você Exatamente. afasta o seu cliente porque o seu cliente ele não quer pagar aquele preço mais barato Sim. e atrai um cliente que não era o seu ideal. E tem uma coisa, né? Eu gosto de levar, quando a gente está falando sobre essas coisas, né, nos treinamentos, você acaba fazendo com que o cliente fique fiel, mas não fiel a você, fiel Ao ao preço. preço. Aí aparece o concorrente falando que está R$ 10 mais barato. Ele vai para o Ele vai para lá, concorrente. sem pensar. Não, Por quê? Porque a fidelidade dele é o preço. é o preço, Aí o não meu é o preço não é serviço, o a melhor, qualidade. mas ele vai para o outro. Ele vai para o outro. E sinceridade, boa sorte. É. Eu Só tenho essa que visão. esse é o ponto. Se eu trabalhei o tempo todo me desvalorizando como empresa, porque eu dei muito desconto, tal, 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 não sei o que mais, eu tenho que estar preparado para fazer a virada de chave. Porque eu vou ter uma perda de receita nesse Vai momento, ter o muito faturamento vai grande. cair, porque eu estou perdendo esse público do preço, porque aí eu tenho que fazer, aí Aí toda entra a a estratégia estratégia, do Aidala, né, que ajuda nesse formato, pensando nesse novo avatar, nesse novo cliente que é o meu cliente de verdade, para essas novas características. Então a gente começa todo o processo novamente, só que com esse novo cliente. Aí a e gente a, atrai, a gente faz o interesse dele, o desejo, a ação, a lealdade e o apóstolo, tudo dessa nova característica. desse novo perfil de cliente. E vou dizer que vale a pena fazer isso. Sim. Vale a Se pena. hoje você não tem essa característica, depois que acabar aqui o GIFcast, pensa, reflete sobre o que você está fazendo e se você quer ter Quem é o uma seu característica cliente diferenciada. que você E deseja? aí você olha para o seu cliente e fala assim: esse é o meu cliente mesmo? Ou eu quero alcançar um cliente dessa característica ou outra aqui? E aí você Veja vai os prós e estruturar o seu contras. Aidala exatamente para esse novo aqui, depois que você fez a avaliação de prós e contras. Eu sempre falo assim, olha, Perfeito? avalie a sua praça, avalie aonde você está. Se é o cliente que está indo até onde você está, é o cliente que você realmente deseja, e aí você vai ver se o seu preço está justo. Se o Exatamente. seu cliente está deixando de fazer o serviço com você por causa de R$ 10, esse não é seu cliente. É, ele é o cliente do preço. Ele é o cliente do preço e ó, não se preocupa. Se tiver outro por mais R$ 10 mais barato, ele também não vai no seu concorrente, ele vai no outro. Exatamente. Ele larga, ele não tem fidelidade, não. É, não é porque é o meu concorrente A, é porque o preço dele é mais barato. Se for no concorrente B, ele vai deixar o A e vai para o B. E vai do B vai para o C, do C E vai assim vai, até o Z. porque esse cliente é do preço.
não é da empresa. E, É e, simples não, de ver, e assim, e não está errado o cliente. de jeito nenhum. O cliente não está errado. É a característica dele. É a condição que ele tem. É a Sim, característica dele. Então você só tem que entender, você como empresário, você é um empresário que quer esse cliente, show de a bola, sua estratégia toda tem que ser tem que para ser isso. para isso. A sua estratégia tem que pensar em descontos, Sim, tem que pensar em trabalhar a escala. preço baixo. Você vai O trabalhar em meu ganho vai ser em escala. escala. Então, o preço tem que ser baixo. E não está errado isso não, tá? São estratégias para serem São pensadas. estratégias diferentes que você vai ter que pensar e você vai ter que estruturar o seu negócio para isso. Exatamente. Então, assim, poxa, eu não vou oferecer champanhe como o exemplo que eu falei se minha estratégia é preço. Não. De jeito nenhum. Se você tem uma loja que você trabalha com, como se diz, várias peças da mesma cor, do mesmo tamanho, você não vai conseguir oferecer champanhe para todos Não. os clientes. Mesmo porque o cliente que vai lá não vai comprar. Não, ele vai tomar muita champanhe, É, vai sim, tomar muita, vai. Não vai querer uma mas taça só, não. vai comprar uma peça. Depois ele compra uma outra. Pode comprar algumas tantas ali. Só Ele que entra não 3 vezes pagaria aquele preço para poder pagar a todo champanhe. esse custo que você está tendo. É. Ele entra 3 vezes para tomar champanhe e leva na quarta vez só. E Exatamente. toma na quarta vez de novo champanhe. Então isso vai definir a sua estratégia empresarial. Isso. E, mais uma vez, não tem certo e não tem errado. Tem a estratégia para o público que você quer. É o seu Só modelo isso. de negócio. Exatamente. É friamente assim, ó, qual o modelo de negócio que você vai utilizar aí na sua empresa. E Perfeito. todas elas estão certas. Todas elas. Vamos então já, ó, hoje nós fomos bem. Ah, A marketing e vendas é assim, agora, se deixar nós vamos falar. agora, por que fazer tudo isso, né? O pessoal deve estar se perguntando, você aí, né? Poxa, mas tem que pensar tudo isso daí, atração, interesse, desejo, lealdade, apóstolo, tá? Poxa, bom, tem umas estatísticas que eu gosto muito, Essas estatísticas são ótimas. que diz assim, uma delas, um cliente que foi positivamente mexido, ele vai levar para 5 pessoas. Isso a gente está falando de apóstolo, percebe? Um cliente que foi negativamente mexido, ele leva para 20 pessoas. Olha só a diferença. Eu quero que pessoas estejam falando bem da minha empresa ou mal da minha empresa. Ou pelo menos não falando nada. É. Agora tem um outro aqui que é bem interessante. Um cliente positivo, ou melhor, um cliente negativo, ele me gera custo de 5 positivos que me trouxeram de lucro. Poxa, um negativo ele me rouba o lucro de 5. É isso mesmo. Olha a rentabilidade indo embora. Percebe? Porque esse negativo é aquele cara que vai ficar reclamando, que vai pegar o tempo do nosso vendedor, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na hora que a gente vê, o custo dele foi muito elevado. E hoje com redes sociais, então, Nossa, você tem um dos cliente. 20 amplia, né? Você tem um cliente que coloca uma mensagem numa rede social que é impactante, você pode fechar o seu negócio. Sim, Você pode gerar. Tem várias empresas aí que recebem diariamente várias críticas, tudo normal. uhum, Só que algumas críticas, dependendo do que acontece, sim. dependendo do impacto negativo, às vezes fecha uma loja. Fecha, pode fechar, pode Fecha. fechar. Já vimos em E alguns. isso tem a ver também com essa parte do pós-vendas, né? Que um pouco de lealdade, um pouco de apóstolo. Como eu lido com isso, né? Como que eu lido com as críticas. Exatamente. Né? Porque Nem todo mundo vai gostar do seu serviço. de repente aconteceu uma crítica, mas a maneira de eu lidar com isso foi tão interessante que ele não vai gerar problemas depois, Sim. né? Não vai ter essa propaganda negativa e tudo mais. Então É, eu tenho que estar preparado para isso também na minha estratégia. é como que você lidar com os elogios e com as críticas. Sim, Isso é muito importante. Como se diz? O seu coeficiente emocional, sim, né? Como que está o seu coeficiente emocional? O meu tá assim, o meu é muito baixo.
Não gostou? Tá bom. Brincadeira. Mas, Começa a pensar em equilíbrio. É. Então, por isso, no seu planejamento pessoal, pensando agora final do ano, né? Vou começar o ano, planeja o seu pessoal com um equilíbrio entre a parte profissional e a pessoal. É preciso ter esse equilíbrio. Por quê? Esse equilíbrio vai fazer com que você esteja preparado para passar por essas situações mais complicadas. Então, poxa, se eu estou bem equilibrado, na hora que vier uma reclamação dessa, um Você não- maluco desse que sai gritando, fazendo escândalo, você vai saber lidar com ele e não Você não vai entrar no gritar escândalo. Você não vai entrar no escândalo dele. Exatamente. Você acalma a pessoa e não Exatamente. infla mais ela. E lembra, sempre, quando tem essas coisas, em vez de dar foco no problema, dá foco na solução. Isso sempre é melhor. Sempre a pessoa, por mais que ela seja reclamona, tal, não sei o que mais, a não ser que tenha má fé aí, né? Mas se ela tá só reclamando porque ela tá querendo o direito dela, né, na cabeça dela, e você foca na solução da situação, ela vai ficar grata. E interessante, eu já vi casos, muitos casos assim, aliás, de que pessoas que tiveram um problema, que começaram a reclamar, se tornaram leais por causa da maneira como foi lidado com esse problema. Com esse problema. São situações que, assim, geram muito transtorno para uma empresa. Sim, Toda sem dúvida reclamação, nenhuma. você gera um ruído muito grande na empresa e a forma como que você vai lidar com esse ruído vai ser o seu diferencial. Exato. Você trabalhar esse ruído de forma que a pessoa ela entenda que ela te ajudou a resolver. Às vezes você tem um problema que nem você viu. E aí a pessoa te faz uma crítica, você fala, não, legal, muito obrigado, porque assim, ó, nós resolvemos isso daí. Você mostrar para ela que a crítica dela, que ela achou que era uma coisa que você ia ficar bravo, ia ficar insatisfeito, você resolveu um problema e deixou ela o quê? Satisfeita. Você trabalhou essa parte. Isso daí é extremamente importante dentro da empresa. A gente tem visto muitas empresas que não ligam para isso, né? Então a pessoa já vai com esse preconceito, né? Essa predisposição, eu tenho que brigar para poder resolver, porque senão não vai resolver. Todas as empresas são assim. É um preconceito. É um preconceito. E já chega brigando por causa disso. Só que aí quando você lida de forma diferente, é aquela questão que eu falei de foco na solução. Ah, não, vamos resolver essa situação, tal, não sei o que mais, desculpa por essa situação, mas aconteceu assim, tal. Ah, tá aqui, a resolução é essa. A pessoa fala assim, nossa, foi fácil assim? Pensei que ia ser tão complicado, tal, não sei o que mais. Aí a pessoa, quando a pessoa só quer resolver o problema, ela fala assim, poxa, gostei dessa empresa. Mesmo na hora que deu alguma coisa errada, o foco dela era resolver. Então, poxa, vale a pena ficar cliente dela. Você consegue, mesmo tendo uma experiência negativa, transformar essa experiência negativa numa experiência positiva. Exatamente. Então, isso ajuda bastante e é uma forma que você consegue alavancar o seu cliente de novo. Sim. É um cliente que você normalmente teria perdido, que iria falar mal de você para um monte de gente. Segundo as estatísticas, pelo menos para umas 20 pessoas. Olha, eu vou te falar bem a verdade. Essa estatística eu não sou muito fã dela, tá? A primeira parte da estatística eu até concordo. Se você tem um bom serviço, você fala para no máximo 5 pessoas. Eu pergunto para você, pega um lugar que você foi no último mês, que você gostou, mas fala assim, putz, eu fui bem atendido, eu gostei daquele serviço, eu gostei daquele produto. Você falou para 5 pessoas? Não só falar, mas influenciar. Influenciar. Você fala assim, nossa, eu gostei. Para falar, você fala em mais pessoas, mas influenciar mesmo, por exemplo, quando a gente está falando desse aspecto assim, positivo, né? Que seria o apóstolo, né? Eu estou influenciando para que a pessoa se torne um cliente. Que é a questão de indicar, de né? indicar. Eu tenho quase certeza que para a maioria das coisas que você pensou que você gostou mesmo, você não falou para 5. Agora, pega aquele serviço ruim, aquele serviço que você não foi bem atendido, aquele profissional que atrasou, ou você perdeu um compromisso por um problema que você teve que resolver. Me fala uma coisa, você falou só para 20? Ou para
Quantas pessoas você já falou aquele Com as serviço redes ruim? sociais, Às vezes você colocou na rede social, então piorou. milhares, né? Aí Só já, que assim, influenciar realmente para que a pessoa fale sim, assim, acho que eu não vou mais eu não nessa vou mais empresa nessa aqui, não. empresa. Realmente ainda está aumentando, Sim, né? Mas ainda está nessa faixa de 20 e 20 é. poucos. Não, Mas eu falo como que assim, influência, como não por influência, falar, por é falar, eu bem falo bem mais, mais. bem mais. Eu brinco que tem algumas situações que você fala assim, nossa, passei por isso, ó, não faz isso porque você vai ter esse problema. Uhum, E aí você conversa com outro, conversa com outro, todos tiveram o mesmo problema. Fala assim, então, ó, tá vendo? Não tá aí. faça. E aí, isso daí você começa a falar assim, nossa, realmente, quando você vai falar de um serviço ruim, você fala para muito mais pessoas, você Sim. influencia muito mais pessoas, Uhum, pelo menos a ela pensar na situação. E eu pergunto para você, por exemplo, quando você entra para fazer uma compra online, eu sempre gosto eu falo assim, vai lá no Mercado Livre. uhum, Vamos pegar um exemplo, Mercado Livre. Você pesquisa um produto, fala assim, nossa, eu gostei do preço, é esse produto que eu quero, tá no preço, é o mais barato. aham. O que que você faz logo em seguida? Você vai lá nas classificações e aí você vai ver lá, nota 4.8. 4.8 quer dizer o quê? Um detalhezinho ficou. Alguém reclamou. É. Alguém reclamou. Você entra lá em filtrar, o que que você coloca? 5 estrelas para ver se o produto é bom? Uhum. 4 estrelas? Não, você vai lá e coloca uma estrela para ver qual foi a pessoa que falou mal daquele produto, qual foi o problema, para você não ter o mesmo problema. Então você acaba vendo isso para falar assim, nossa, mas será que eu vou comprar? Às vezes uma pessoa falou e 500 falaram positivo. 500 Mas falaram eu quero positivo, saber o que que eu essa quero que falou essa, ruim, mal aqui falou. como foi resolvido o problema dela, para que Exatamente. não aconteça o quê? Comigo também. Outra coisa que o pessoal usa muito é o Reclame Aqui, né? Reclame aqui. Nossa, Poxa, será que é uma empresa boa? Deixa vai eu lá, lá, Reclame reclame aqui. Aqui. Ah, nossa, reclamou isso, reclamou aquilo, resolveu tudo. Opa, não, beleza. Beleza. Se acontecer alguma coisa, vai lá e resolve, né? Agora, reclamou, 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 sem resolução, sem resolução, sem resolução. Pô, um Aí, monte de reclamação e todas elas sem resolução, cara, tô fora. tô fora. Aí não vai adiantar. Então, é uma característica, é uma coisa que Sim, acontece, muito comum, e então tem que tomar um certo cuidado. isso. E isso tem que estar na nossa estratégia. Isso faz parte daquelas ações de apóstolo e lealdade, tá, gente? Então, vamos para as nossas mensagens finais de hoje, senão, Vamos lá, que nós vamos lá. vamos. A gente vai engatando um assunto no outro. Esse mês inteiro nós vamos falar sobre essa área de marketing e vendas. Então, não Perfeito. perca todos os episódios desse mês. Os próximos episódios vão estar relacionados a isso também. E já spoiler para a semana que vem, nós vamos falar de proposta única de valor. É o que te diferencia do seu concorrente, é o que faz o cliente querer você e não o seu concorrente. Até porque atendimento e qualidade é mínimo. É Isso não é, básico. isso não é diferencial de ninguém. Eu brinco com os nossos treinandos lá, né? Isso é a sua obrigação. Você me desculpa. Sabe aquela pessoa fria que vocês falaram no começo do episódio? Aquela pessoa que não tem um coração. Atendimento bem feito e qualidade de produto É a obrigação. é obrigação. Senão tá fora do mercado. Não tem. Não tem escolha. Então isso Isso não é falar que isso é diferencial. diferencial, Se a isso gente é seu tá começando de diferencial, uma forma que não é legal. se isso é seu diferencial, repensa a sua estrutura porque tem algum problema. Exatamente. Então, vamos para a nossa mensagem final para deixar aqui coisas para você colocar já em prática hoje. Pessoal, você que é empresário, começa estudando os seus 4Ps. Qual é o meu produto? Como é que funciona? Tudo mais. O que que eu levo com a proposta de valor desse meu produto? Qual é a minha praça? Como eu estou integrado a essa praça? Qual é o meu preço? E precificação tem que ser adequada. Lembra de todos os seus custos. E promoção. Como eu promovo esse meu produto dentro da minha praça, e com esse meu preço? Entenda tudo isso daí e monta a sua estratégia usando o Aidala. Atenção, quais as atividades que eu preciso fazer para atrair o meu cliente?
que eu tenho que fazer para gerar o interesse nesses que eu atraí? Para esses que ficaram interessados, o que eu preciso fazer para criar o desejo para ele comprar? E, efetivamente, o que eu preciso fazer para que ele feche, converta essa compra? Já entrando em pós-venda, o que eu preciso fazer para que ele faça a recompra, para que ele seja um cliente fiel, leal à minha empresa? E depois disso, como eu faço para que ele fale de mim para todo mundo, para que ele me atraia outros clientes também? Feito tudo isso, entra um ponto extremamente importante, que são os indicadores. Analisa tudo que você tem feito para ver se está dando resultado. Essas ações todas que eu pensei como estratégia, ela está funcionando? Está me trazendo resultado? Se sim, vamos seguir em frente. Se não, opa, deixa eu corrigir isso daqui. E às vezes a correção pode ser num dos pontos, tá? Não é toda ela. De repente é um ponto só de atração, ou só de desejo, ou só de fechamento, que é a ação. Então, como eu faço para trabalhar esses aspectos? Analisa e veja se está ok, corrija se for preciso. Lógico, sem dúvida nenhuma, resultado tem a ver com rentabilidade, dinheiro no bolso. Aproveite a sua rentabilidade e faça a sua vida ficar equilibrada, hein? Aproveite também no lazer. É isso aí, então, depois dessa mensagem final, nós temos o quê? Só que pedir para você duas coisas. Siga nós aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já aproveita a nossa mensagem aqui, já deixa os seus comentários, se você gostou desse episódio, se você não gostou, quais são suas dúvidas, temas que você tem interesse, que nós comentamos aqui, que nós vamos conversar para levar esse conteúdo para você se desenvolver cada vez mais. E também aproveita, já faça a leitura aí desse QR Code, ou se não, clica aqui no link abaixo aqui do vídeo, que para você entrar no portal Rota para o Sucesso, que você vai ter este e outros conteúdos também de formação para a área da gestão e também para a área empresarial, tá? Então, Marcos, prazer. Muito obrigado por mais Sempre bom esse essa bate-papo. semana. É excelente. Aqui eu falo que todas as semanas nós vamos aprendendo, vamos vendo coisas novas, dicas novas, e eu espero que você esteja também aproveitando este conteúdo. Muito bom. Um pedido para vocês, né? De vez em quando a gente recebe o pessoal comentando diretamente nas nossas redes, em modo privado. Coloca aqui nos comentários, porque a sua dúvida, pode ser uma dúvida de outros. O seu comentário pode trazer um insight para outros também. Então deixa aqui nos comentários, não só diretamente para a gente. Tanto eu quanto o Gilmar só acabamos recebendo algumas coisas direto no privado, mas coloca aqui nos comentários, porque isso vai colaborar para que todos cresçam juntos. Nós também, tá? Não é porque a gente está trazendo os elementos aqui, mas a gente está aprendendo sempre com vocês também. E não perca a semana que vem. Proposta única de valor, que é o seu diferencial, a sua identidade. Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, a gente está aqui, eu, Gilmárcio, você, para fazer as nossas empresas virarem um grande negócio e nos servirem. É isso aí. Eu desejo para vocês uma ótima semana e um bom decorrer aí de trabalho, de muito sucesso, de prosperidade. Afinal de contas, estamos chegando aí no final do ano, né? Sim, e para quem é do varejo, excelente trabalho, porque já está em horário prolongado, né? Já está em horário prolongado na maior parte das cidades. Então, um bom trabalho, um bom desenvolvimento pessoal e profissional. E até a próxima semana. Até, pessoal.